Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. Bem-vindo 2023. Apesar de a gente estar gravando isso em 2022, mas se você está assistindo isso em 2023, feliz ano novo. Vou começar aqui rapidinho me audiodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, de óculos, com uma franjinha e um headphone branco e uma blusa preta, uma parede branca atrás, e aqui tem um quadro que eu estou pintando aqui. Amo. E deixa eu só rapidinho falar, para quem não conhece, Carlotas é uma empresa que busca expandir o diálogo sobre respeito, empatia, desconstrução do perfeito, diversidade, equidade, inclusão e tudo que vem com isso. Então é só entrar no carlotas.org para entender melhor, porque eu sou péssima explicando. E oi, chefa. Oi, 2023. Ah, que delícia que 2022 acabou. Olá, todo mundo. Eu sou Fabi Gutierrez, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, embranquecendo, um vestido com fundo branco, com os tons de marrom, laranja e verde, todo colorido. E estou num fundo aqui creme, talvez, meio acinzentado. E é um prazer estar com vocês. A gente inaugura 2023 em grande estilo, com uma pessoa muito querida que conheci recentemente, mas assim foi assim, ó, ocupando espaço no coração. A Leki Ohara é Head de Diversidade e Inclusão da B3 e é um homem trans, e a gente está aqui justamente para ouvir, debater e aprender muito sobre essa pauta. Ale, seja muito bem-vindo, feliz ano novo. Queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você para a gente começar. Show. Meninas, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Fabi, tenho você no meu coração aqui do lado esquerdo do peito, tá bom? Bom, gente, primeiramente, feliz ano novo para todo mundo, né? Finalmente 2022 acabou. Que ano, né? Que ano pesado, mas com muito trabalho. Então foi muito bom, muito gostoso. Bom, eu sou um homem branco, de olhos verdes. Eu tô com o cabelo um pouquinho curto, então eu tô com um topetinho. Fiz a barba, tô só de bigode. Agora tá crescendo um pouquinho, né? Mas vamos ver como é que fica. Tô com uma camiseta cinza. No meu fundo tem uma parede branca com 4 quadros. Ao meu lado esquerdo tá o meu sofá e o direito a mesa de jantar. Bom, como a Fabi falou, eu sou um homem trans e a minha pauta com diversidade e inclusão começou justamente aí, quando eu vi que no meu processo de transição eu não tive muito acesso, né, a essas informações, eu não entendia muito sobre, e isso dificultou muito a forma como eu me entendia como uma pessoa trans. Então lá atrás eu tive aquele processo de me entender como uma mulher lésbica, né? E aí depois, quando eu comecei a ter acessos à informação, quando eu já estava formado na faculdade, isso é um ponto importante que a gente vai falar, porque sobre acessos, né? Então, eu comecei minha transição depois que eu me formei na faculdade, né? Então, é muito doido isso, porque muitas pessoas trans, a maioria das pessoas trans, não concluem nem o ensino fundamental. Né? Então, quando eu tive acesso a essa informação, eu comecei a entender, né, que tinha alguma coisa estranha comigo, eu não estava muito bem comigo, com o meu corpo, não era muito o mundo à minha volta, era comigo. E aí eu tinha uma amiga na faculdade, que ela era uma amiga travesti, né? E aí eu fui conversar com ela, falei, putz, eu não tô me sentindo muito bem. E aí ela falou assim, cara, eu não posso te dar resposta, mas vai ler um pouquinho. Eu vou te recomendar algumas pessoas. E aí ela me recomendou, eu comecei a ver vídeo no YouTube, etc. E aí eu falei, meu Deus, como linka com a minha vida, né? Muito doido. E aí eu comecei a minha transição. E aí, logo que eu comecei, o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi buscar terapia, né, gente? Que assim, todo mundo precisa de terapia, né? Deixar bem claro aqui. Mas eu fui procurar uma pessoa que entendesse da pauta, né? Para que não viesse uma pessoa e falasse, não, tá errado isso aí que você tá fazendo, né? E quisesse me converter. Então, eu procurei já uma pessoa, comecei a conversar com ela sobre toda essa pauta, etc. E foi muito louco, porque conforme eu fui me encontrando, os caminhos foram se abrindo, as portas foram se abrindo. Então, eu estava naquela época numa empresa, que era uma empresa extremamente familiar, então, ou eu escolhi o trabalho ou a minha transição, e eu escolhi a minha transição. E logo que eu saí de lá, na mesma semana, eu recebi uma proposta de vaga de emprego para trabalhar na Electrolux, e eles estavam procurando pessoas trans. Então foi muito louco, porque tudo se encaixou. E aí foi lá que eu comecei essa minha jornada. Eu ainda trabalhava na área de marketing, porque eu sou publicitário. E aí depois, né, eu fui vendo que, putz, tinham pessoas do meu lado
incríveis, muito bem formadas, com MBA, com isso, com aquilo, mas ninguém entendia da minha pauta, né? E eu comecei a perceber que eu poderia levar esse acesso para as pessoas, não só com a minha vivência, né, com a minha experiência. E então eu comecei a querer estudar mais sobre diversidade, mais sobre as outras pautas, porque diversidade não era só a minha pauta e a minha vivência. Comecei a estudar muito sobre, a vida me encaminhou para diversidade e inclusão. Então eu saí da Electrolux, fui para o quinto andar, cuidar da área de diversidade e inclusão lá, e logo depois recebi o convite de vir para a B3, né? Então esse é um contexto geral da minha vida, do porquê que eu comecei a trabalhar com tudo isso. Mas eu acho que a pauta mais importante, que eu acho que é o que a gente vai falar aqui hoje, é sobre esses acessos, né? Sobre como a gente precisa falar sobre isso e introduzir tudo isso de forma educacional. Eu acho que, assim como Carlotas, eu acredito muito nessa parte educacional, sabe? O quanto a gente precisa educar as pessoas, e não é quando elas já estão formadas com MBA, pós-graduação em Harvard e Stanford, é na escola muitas vezes, sabe? E às vezes eu paro e penso que se eu tivesse acesso a essas informações mais cedo, talvez tudo teria sido mais simples para mim. Ou não. Mas eu acho que, né, a gente vem aí com uma geração nova que a gente consegue falar sobre esses acessos e etc, né, meninas? Todo mundo. Ai, desculpa, chefa. Eu e a Fabi, a gente compete para quem vai desmutar primeiro. Acho que eu só resumi. Todo mundo precisa da sua amiga, né? Essa amiga que não tem resposta. Vamos estudar um pouco? Todos nós. Quem pensa em fazer a transição, quem não pensa. Vamos todo mundo estudar um pouco. Daí a gente, né? Né, chefa? Fala aí. Não, eu ia comentar que essa é uma pauta que tem aparecido muito nas escolas e é super delicado, né? Porque você tem crianças que estão em formação, você tem os pais, você tem os educadores, você tem assim, né? Todo um ecossistema ali super complexo. Então, eu acho que a gente precisa muito conversar sobre isso. E aí, queria deixar bem didático, Ale, porque talvez muitas pessoas não entendam o que é ser um homem trans. Então, começa do começo. O que é ser um homem trans? Boa. Bom, ser um homem trans tem muitas camadas, mas a mais simples delas, né, é quando você não se identifica com o seu sexo biológico. O que é o sexo biológico? Nada mais é do que quando o médico olha para os seus pais e fala: é menino, é menina. Por que ele fala isso? Porque biologicamente, seus órgãos, a genitália, né, tudo isso, ela é de um sexo, né? Então, seja masculino ou feminino. E aí, quando você não se identifica com isso, você é uma pessoa trans. Então, biologicamente, eu nasci como uma mulher. E aí, quando eu tava lá com os meus 23 anos, mais ou menos, eu já nem lembro, né? Eu tô com 26, não é tão distante, mas assim, eu já não lembro muito bem. Eu me entendi, eu tive acesso a essa informação e falei, bom, realmente é isso. E também, Fabi, você tocou num ponto que é importante, que, pô, tem as crianças, etc., porque essa pauta, né, de crianças trans, ela existe muito. E assim, por que que é importante a gente ter acesso? Porque todas as transições são diferentes, né? Eu não vou olhar hoje para uma criança, que é aquela mania que o ser humano tem, de olhar para a criança e falar, ai, quando crescer vai ser gay, ai, vai ser lésbica, né? Então, é a mesma coisa com a criança trans. Hoje, quando eu olho para trás, é fato, eu era uma criança LGBT, né? Eu não tenho como falar para vocês, eu era uma pessoa trans, eu era uma criança lésbica, porque era isso. Eu acho que as coisas se conversam muito ali no meio do caminho, né? Então, sim, eu acho que eu tive o estalo quando eu cresci, mas quando eu voltei na minha vida, eu entendi uma coisa, que a minha infância inteira eu jurava que eu era um menino. E aí, quando eu entrei na puberdade, eu entendi que eu era uma menina, né? Por quê? Porque o corpo muda, na frente dos meninos eu não podia mais jogar bola sem camisa, um monte de coisa começa a acontecer, a gente menstrua, não menstrua, enfim. Então, eu acho que é meio isso assim também. Cada um vai ter um estalo em algum momento e vai ter esse acesso em algum momento. Mas é importante a gente saber que cada transição é uma transição e nem toda transição é igual. Eu acho que esse é o principal ponto. Mas resumindo, é isso que eu comentei, que ser um homem trans é você não se identificar com o sexo biológico que você nasceu. Eu acho que uma coisa importante, então, pegando o gancho aí da transição que você falou, né? Que você foi procurar uma terapeuta, um terapeuta, uma terapeuta, mas que entendesse ou né, que não quisesse te converter, enfim. E aí, então, eu queria entrar um pouco né, nessa questão do suporte, o quanto as pessoas, né, ou você teve acesso a pessoas que minimamente entendiam o
do tema para poder te ajudar, porque aí a gente passa na questão de saúde, né, corporal, vamos dizer assim, a parte médica, exames, etc., sem falar no acompanhamento da transição, né, mas falando nos exames de rotina, depois a transição e a questão da terapia. Então, como é que é isso de achar pessoas que deem o suporte e comecem a entender esse universo para poder prestar esse serviço para as pessoas trans ou até mesmo da comunidade LGBT como um todo? Meninas, é muito difícil, muito difícil. E eu falo com todas as palavras, o sistema de saúde não está pronto para atender pessoas trans. Não está. Nenhum plano de saúde está pronto. Gostaria que tivesse uma aba lá escrito médicos que atendem pessoas trans, sabe? E por que eu falo que eles não estão preparados? Porque na faculdade eles não veem isso, né? E aí, quando eles chegam no mundo aqui fora, é extremamente distante deles isso. Então, quando eu fui começar a minha transição, eu consegui achar essa psicóloga, eu fiquei ali 6 meses com ela, trabalhando toda a pauta, trabalhando família, etc. Minha família me recebeu super bem, não foi uma surpresa para ninguém, assim, né? A minha mãe, inclusive, eu lembro, meus pais moram fora do país, e eu tive que contar para minha mãe por vídeo, inclusive, a minha mãe nunca mais me viu pessoalmente, porque a gente teve uma pandemia no meio, né? Depois que eu fiz a minha transição. Então, eu vou encontrar ela agora em dezembro, ela vem para cá, mas vai ser a primeira vez que a gente vai se ver. E eu lembro de eu falar para minha mãe, né? Eu falar, mãe, eu me sinto assim, assim, assado, e eu sou uma pessoa trans. E ela falou assim, filho, a mamãe fez tudo o que podia para que você sofresse menos no mundo, sabe? Me desculpa se eu errei em algum momento. Minha intenção era realmente proteger do mundo lá fora. Então, desculpa e vamos junto nessa. Porque o meu maior medo era perder minha mãe, sabe? Não ter a minha mãe ali do meu lado comigo. Porque é mãe, né, gente? Eu amo minhas irmãs, amo meu pai, mas assim, é mãe, né? Então, para mim aquilo foi muito acolhedor. Então, aquele primeiro passo eu tinha dado com a minha mãe, com a minha família. Depois, essa parte da terapia que foi no paralelo, né, de aceitação, etc. E a Marlene, que é a minha psicóloga, ela me ajudou muito. Eu faço, óbvio, terapia até hoje, eu vou fazer para sempre. Enquanto a Marlene viver, eu vou estar aí com ela. Mas eu perguntava muito para ela: você tem informação sobre esse médico, sobre aquele médico, etc. Porque começou a chegar o momento em que eu ia me hormonizar, porque eu decidi me hormonizar. Porque, de novo, como nem toda transição é igual, nem toda pessoa vai se hormonizar, né? Por N motivos, uma porque a pessoa não quer, outra por questões de saúde, muitas vezes. E aí, na hora que eu fui começar, ela falou, olha, eu conheço uma clínica, porque hoje existe uma clínica que se chama Clínica Somos, que ela tem lá dentro endócrinos, psicólogos, psiquiatras, cirurgião plástico, tudo que em tese seria o core ali do que uma pessoa trans precisa, né? Nutricionista, e etc. E aí ela falou, olha, tem essa clínica e tal. Só que, de novo, uma clínica particular, né? E quando a gente fala de população trans, esses acessos são muito difíceis, seja com plano de saúde ou seja particular, porque é caro, né? A maioria não tem plano de saúde e quando você vai no particular é super caro. Enfim, eu fui porque o que eu prezava muito na minha transição era que eu tivesse médicos que fossem muito capacitados na pauta, né? Então, eu falava, bom, se eu tiver que pagar caro, tudo bem, mas é a minha saúde. Mas por quê? Porque eu podia bancar isso, né? De novo, eu conseguia ter esse recorte de que eu poderia bancar. Então, eu fui atrás da melhor endócrina, que era referência no Brasil, e aí ela me ajudou, e eu tenho que fazer exames de rotina, né, de 3 em 3 meses, tinha, né, no comecinho, agora eu faço de 6 em 6 meses, então você vai aumentando o espaço de tempo, e aí ela me ajudou com tudo isso, mas assim, ela era especializada com isso, e ela era uma em 1 milhão, então assim, a gente, obviamente, eu sou super defensor do SUS, a gente tem ali o SUS, que é o da Santa Cecília, né, que ele acolhe muito essas pessoas trans, ele é bem focado nessa pauta, só que, gente, a demanda, né, a demanda é alta, todas as pessoas trans querem ir lá, e ele não suporta, então, assim, é complicado. Então, não tive essa vasta vasto pool, assim, né, de pessoas que me atendessem e que eu pudesse escolher. Então, hoje, eu tenho que atender tudo no particular e usar plano de saúde para reembolso, sabe? Porque não existe no plano de saúde. E aí eu lembro que a minha maior dificuldade foi achar ginecologista. Porque, assim, endócrino, beleza, tranquilo, não tem problema nenhum. Nutricionista, tudo lá na clínica, né, e tal. E aí, na hora, eles têm também gineco, mas na hora, eles estavam começando a montar a clínica, na hora que eu comecei, porque eu comecei na pandemia, minha transição.
foi na pandemia mesmo, tá? Eu me entendi no final de 2019, e aí, assim, fevereiro de 2020 tava começando tudo. Então, assim, foi também um momento muito solitário, porque eu morava sozinho. Então, eu fiquei muito sozinho comigo mesmo. Então, gostaria que todas as pessoas pudessem ter esse momento, sabe, de se conhecer, porque para mim eu acho que foi a melhor coisa do mundo, a melhor. E aí eu procurando endócrino não, procurando gineco, eu falo, meu Deus do céu, porque é isso, né, gente? Quem é que tá adaptado a você chegar no ginecologista? Normalmente, quando o homem tá sentado lá na sala de espera, ele é o marido da mulher que tá grávida, né? Então, assim, eu lá, bonitinho, eu tava no começo da minha transição, né? Então, assim, eu não tinha barba, não tinha bigode, eu ainda tava. Gente, eu juro, eu tinha tomado uma vez o hormônio. E assim, faz nem efeito uma vez, né? Então, assim, não tinha nem nascido um meio pelo aqui, a voz ainda estava super fina. E quando eu cheguei lá, ela foi super, super maravilhosa. E é muito louco a gente ter que pensar que a gente fala, ginecologista humanizada. Meu Deus! Toda pessoa deveria ser humanizada, né? Ter um atendimento humanizado. E é muito legal, porque é isso. Biologicamente, o meu corpo, ele ainda é um corpo que precisa dessa assistência. Então, é isso que na minha cabeça não entra quando o médico fala que não tem suporte para me atender, né? Porque, assim, no mais, ele vai me atender igual, né? Ele atenderia qualquer outra mulher cis. E aí, eu percebi, assim, com ela que muitas amigas minhas cis tinham atendimentos extremamente invasivos, sabe? Então eu parei e falei, meu, isso é uma coisa que precisa ser reformulada, não só para pessoas trans. Então ela é o tipo de pessoa que ela chega e fala, olha, senta aqui, não tem aquela parada que você põe as pernas para cima, é uma maca normal, sabe? E aí você vai lá e ela fala, agora posso encostar em você aqui no joelho? Pode. Olha, agora eu vou fazer isso, agora eu vou colocar o espéculo, tá confortável, não tá? Tudo ela vai dialogando com você, sabe? Então uma coisa que muitas vezes era traumatizante se tornou melhor. Mas de novo, Olivia, que é o nome da minha ginecologista, 1 em 1 milhão. Sabe? Então, e de novo, particular. E a culpa é dela? Não, mas ela é a profissional que sabe fazer isso, ela é a especialista ali da área. Então, assim, não temos esses acessos. E aí, quando a gente fala desses acessos, a gente consegue puxar não só de acesso, mas de produtos, né? Então, a gente consegue falar de algumas coisinhas. E eu lembro que no comecinho da minha transição, antes, tá? Até da transição, eu usava cueca. Eu sempre usei cueca, né? Então, até então, quando eu me entendia como uma mulher lésbica, eu gostava de usar cueca. Não gostava de usar calcinha. Eu falava, gente, esse negócio aí, né? Todo me apertando, não gosto. E aí, eu já usava cueca. E qual que era o meu maior problema? Quando eu menstruava. Porque o absorvente, ele não cola na cueca. Não existe a possibilidade, não existe física que faça isso acontecer, né? Não cola, não fica, porque como ela é boxer, ele é um shorts, então não fica. E aí eu passava muito nervoso. Então, tipo assim, ou eu tinha que comprar aquela cueca feia, que é aquela slip, né? Que é horrível. E aí eu tinha que comprar ela para usar naqueles períodos que eu estava menstruado. Ou eu ficava em casa, gente, sabe? Eu falava, meu. E na época, a Pentes, né, que é a marca que fez uma cueca para menstruação, não tinha feito isso ainda. A Pentes já existia, eu trabalhava com calcinhas, com moda praia, mas ainda não tinha isso. E aí, eis que eu tava lá triste na minha casa um dia, né, trabalhando normal. E aí uma amiga de colégio entrou em contato comigo e falou: Oi, Ale, tudo bem? Meu, eu vi que você começou essa transição, etc. Muito massa. Eu tô trabalhando na Pens e a gente tá querendo desenvolver um produto para pessoas trans. Você topa vir com a gente nessa? Aí eu falei, mas com certeza, né? Tipo, não é só para mim, é para uma comunidade, é para uma galera, né? E aí eu falei, com certeza. Então, começou aí, né? Esse processo super legal de eu entender, eu, como publicitário, eu sempre fui educado a gente fazer o produto final pensando no cliente. Mas as marcas perderam isso, né? Elas perderam isso por muito tempo, porque elas não pensam em todas as pessoas, elas pensam no que para elas é a maioria, né? Então, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, é a oportunidade que eu tenho de fazer um produto para minha necessidade. Então, a gente fez tudo, decidiu, né, cor, a parte do tecido, isso, aquilo, qual que era o modelo, porque ela me perguntou, você acha que boxer ou slip? Eu falei, pelo amor de Deus, mulher, boxer, né? Essa coisa da slip é muito feia. E aí, a gente foi indo e tal, teve piloto, nossa, eu lembro que eu experimentei piloto, etc., que ela mandava lá para casa. E aí chegou nos momentos finais, na reta final, e aí ela chegou e falou, Ale,
você não quer ser o modelo da campanha também? Você fez tudo. Aí eu falei, o quê? Jamais, vou ficar de cueca lá na frente dos outros. Que isso, gente, eu não tô adaptado. E aí ela falou, pô, eu acho que vai ser legal, o ciclo todo, você participou de tudo. Aí eu falei, quer saber? Vambora, sabe? E eu fui. E aí, isso aconteceu, essa história com a Pens há 2 anos atrás, tá? E aí aconteceu o lança, porque é tudo isso, fazer o produto, desenvolver, alinhar a comunicação, porque a Pens comunicava para um público estritamente feminino. Depois a linguagem começou a ser o quê? Corpos que menstruam, pessoas que menstruam, para ficar o quê? Neutro e englobar todos esses corpos, né? E aí eu fui para lá, conheci outros homens trans também, né, que são influenciadores, e estavam lá no dia do shooting. E, gente, foi muito louco, porque teve uma repercussão, assim, surreal de boa. E eu tinha acabado de fazer minha mastectomia, então eu tinha acabado de fazer a retirada dos seios, né? Eu retirei em janeiro do ano de 2021, é isso, do ano passado. E aí, em março, maio, eu fiz a campanha, então eu fiz a campanha sem camisa e tal, então foi super legal para mim também, sabe? Comigo, com o meu corpo, que por muito tempo eu não me sentia confortável, sabe? E eu tava expondo ele ali de uma forma não só para mim, mas para outras pessoas terem aquilo de referência, sabe? E aí foi muito legal, porque eu acho que elas também, a gente não imaginava que ia ter uma baita de uma repercussão. E teve, o negócio foi internacional, foi uma coisa muito louca, sabe? Quando a gente viu, tipo, eu tava saindo na Glamour do Reino Unido, foi muito louco, sabe? Foi, tipo, surreal. The Guardian entrevistando a gente, tipo, foi muito bravo o negócio. E aí eu falei, cara, que coisa doida, sabe? Tipo, uma coisa que a gente fala, pô, é uma necessidade de uma pessoa, sabe? Foi uma coisa que explodiu. E por quê? Porque no final, aquele produto, ele não atendia só corpos de pessoas trans, atendia mulheres cis, hétero que gostam de dormir de cueca, mulheres cis lésbicas que gostam de ficar de cueca, assim como eu gostava. E assim, foi super incrível. Então teve uma repercussão muito maravilhosa. Bombamos, foi incrível, assim. Foi 10, era muito legal. Só, né? Eu chegava em almoço de família, o pessoal, olha lá, te vi de cueca na Pênis. Eu ficava, legal, né? Até hoje, eu só entrei lá no site da Pênis, estava você de cueca. Eu falo, obrigado. Mas, assim, é muito isso, sobre a gente desconstruindo, né? Fazendo esses bugs na cabeça das pessoas e falando, isso existe, essa necessidade, ela existe, ela precisa ser olhada. Então, essa história começou lá atrás, né? Da gente alinhar a comunicação, alinhar tudo isso, porque são corpos diferentes, tem homens trans que menstruam ainda, tem homens trans que não menstruam mais. Eu, por exemplo, não menstruo mais, eu comecei a tomar hormônio, eu não menstruo mais. Então, assim, tem mulheres com útero, mulheres sem útero, tem mulheres que menstruam, mulheres que não menstruam, por N motivos. Então, assim, foi legal a gente começar a trabalhar essa pauta lá atrás, e eu falo que a Pênis, ela tá comigo desde o começo da minha transição, sabe? Então é uma caminhada que a gente faz junto, e que ainda vai vir muita coisa boa por aí, não posso dar muito spoiler, mas que vai vir muita coisa legal, e que é gostoso estar junto, sabe? Quero spoiler, só isso eu quero falar. Não, aquela, tô brincando. Quando a gente sair do ar, você conta tudo. O Ale, acho muito incrível, queria pontuar algumas coisas da tua fala. Acho que quando a gente pensa, né, a gente vive numa sociedade cis heteronormativa, né? Então eu acho que essas coisas que você traz, né, esses desafios que você passou, muitas vezes não passam na cabeça da maioria, né? Então, para a gente, eu acho que é muito importante pensar, né, nessas multiplicidades de corpos, porque eu acho que a gente sempre tem essa tendência, né, a seguir o fluxo, a olhar para o mesmo lugar. A gente é bombardeado por uma comunicação muito regular, etc. Então, eu acho que esse convite é muito bacana. E esses desafios, eu acho que muitas pessoas que estão, de alguma maneira, relacionadas à diversidade, aí especificamente você, dentro do universo de pessoas trans, você precisa estar muito estruturado, vamos dizer assim, para poder ser esse agente de transformação, porque é tanta coisa, né? Você não tem uma equipe médica que te suporte, você não tem, né? Ou é difícil encontrar produtos, é difícil encontrar, né, as pessoas que entendam a gente, enfim, e ainda assim você conseguiu fazer dessa tua jornada né, sei lá, uma missão, algo, né, que vai transformar a vida, impactar a vida de
um monte de gente, né, no mundo inteiro, né? Então, assim, eu acho que assim, é muito lindo de ver o quanto você agarrou as oportunidades dentro dos desafios que você teve e conseguiu, né, transformar e impactar e melhorar, acho que a vida de muita gente. E aí a pergunta, que, né, eu não sou muito letrada no assunto, então vou aproveitar olá ela, já podendo a gente a ler. Você falou de corpos que menstruam. Entendo que, por exemplo, neste contexto da Pentes, ele super cabe, porque de verdade são produtos para pessoas que menstruam. E a gente sabe que tiveram algumas polêmicas em relação a essa fala, etc. E eu acho que a gente, dentro do universo de diversidade e inclusão, vem caminhando, aprendendo, experimentando, ajustando, né, etc. Então, queria entrar um pouquinho nessa temática, né? Como é que a gente se relaciona com isso em termos de nomenclatura, quando a gente fala, por exemplo, de políticas públicas de saúde, né, e a gente está lidando com corpos femininos, posso dizer assim ou não, com biologicamente femininos, como é que a gente consegue falar a respeito disso? Super. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que ter na nossa cabeça de que a língua, ela é viva, né? Hoje eu não falo mais vós me ser, eu falo você, né? Então já começa por aí. Eu acho que a gente tem que ter disso, a língua, ela é viva. E não é que as pessoas trans surgiram hoje, ou qualquer outro grupo que de alguma forma é minoritário surgiu hoje. É que a gente começou a falar dessas pessoas não faz muito tempo. A gente começou a... E eu não gosto da palavra dar voz, porque a voz já é delas, mas dar esse espaço para que elas falem mais sobre, né? A internet ajudou muito nisso. Então, a gente começou a ver que muitas das coisas que a gente estava fazendo, é exatamente o que você disse, eram cis, heteronormativas, brancas, né? Então, assim, como que a gente consegue englobar as pessoas? Por um lado dessa fala, muitas mulheres, mulheres cis, né? Elas se sentem invalidadas. Elas falam, putz, mas aí você tá pegando a pauta e falando que o meu corpo, ele é um corpo que menstrua, então eu sou só um corpo, eu sou só uma pessoa. Não, eu sou uma mulher, sabe? Então, por um lado, eu entendo isso. Mas sempre que a gente tem um local de fala, a gente tem um local de escuta, de putz, essa palavra que você está usando, ela tá só te englobando. Porque se eu falar assim, mulheres que menstruam, mulheres que gestam, eu não tô englobando as mulheres trans. A mulher trans, ela não vai ter uma gestação, ela não vai menstruar, sabe? Então eu começo a excluir uma comunidade inteira quando eu faço isso, né? Quando eu uso mulheres que menstruam, mulheres que gestam, enfim. E quando eu começo a usar corpos que menstruam, pessoas que menstruam, etc., eu consigo ir englobando. Então, eu englobo o corpo trans, né? O corpo da pessoa que vai menstruar. Então, putz, os homens trans vão ter homens que vão continuar menstruando, gente, a vida inteira, sabe? Por quê? Porque ou eles não querem se hormonizar, ou eles não podem se hormonizar. E assim, uma vez a Olivia me disse uma coisa que ela é muito real. A menstruação, ela nada mais é do que o seu corpo funcionando. Se você não quer menstruar, você não tem que ter um útero, sabe? É isso. Então, daqui disso, a gente tira muito isso, de que quando a gente tá alterando a língua, a gente não preza por excluir as mulheres e falar isso. A luta, ela é a mesma. A gente quer, né, tá no mesmo lugar ali. Então, quando eu falo disso, eu falo sempre que a Pentes fez isso. A Pentes, ela é uma empresa de mulheres, né? Ela é construída por mulheres, tem só funcionárias mulheres que olharam para outra causa que fazia sentido para elas e que no final todo mundo usa o mesmo produto, está sendo beneficiado. Então, quando a gente fala pessoas que menstruam, corpos que menstruam, a gente só está colocando todo mundo ali para que a gente não exclua ninguém, né? A gente não tire as pessoas disso e a gente dê esse espaço, esse local para elas terem voz e terem fala. Então, é polêmico, sim. É plausível a gente entender o lado das mulheres que por muito tempo, né, as mulheres não foram levadas em consideração, as mulheres cis, elas não tinham, elas eram só corpos, eu acho que essa é a pauta. Elas eram só as mulheres que tinham filhos, elas eram só as mulheres que menstruavam, e hoje elas são mais do que isso. Então, quando você traz isso para elas, elas acabam tendo essa leitura. Mas, por outro lado, é exatamente isso, é a gente se juntar para lutar pela mesma causa. Então, quando a gente fala corpos e pessoas, é realmente a gente dar esse espaço e ter uma luta em conjunto, né? Porque, no final, a gente só quer ver todo mundo bem, tendo o seu senso de pertencimento. Então, o correto é você falar pessoas que menstruam, corpos que gestam, porque homens trans podem, né, gerar uma pessoa ali dentro. Então, eu acho que é muito isso, é a gente realmente
englobar, sabe? Então, isso, quando eu falo da linguagem, é muito importante. A língua é viva e a gente precisa cada vez mais dar foco para isso, que a gente por muito tempo perdeu, mas que a gente está retomando e conseguindo ter esse olhar para essas pessoas que foram por muito tempo excluídas e não tiveram protagonismo da própria vida. Nossa, Lê, sério, eu tô te conhecendo hoje, tô apaixonada. Estou, assim, inspirada. Vou entrar no site da Pentes para ver se você tá lá ainda. A gente tem que terminar, são 30 minutos, a gente chegou no final, eu não tive muita chance, fiz, juro, 4 post-its de anotação, mas só quero fazer um dos comentários que eu anotei aqui, que é você comenta. Primeiro, a clínica, qual que é o nome da clínica que você falou? Clínica Somos. Somos. Então, só para deixar aí, eu também quero depois conhecer melhor. Que você falou do sistema de saúde que não está preparado, né? Mas nada está preparado, né, gente? Que sistema que está preparado? A gente está no educacional tão perto também, a Fabi começou falando disso, tipo... Acho que a gente tem muito trabalho pela frente, tomara que a gente consiga colaborar muito no futuro, Ale, amei. Chefa, mais algumas últimas palavras rápidas? Muito rapidamente. Bom, foi um prazer receber você aqui, Ale. Eu acho que essa pauta é uma pauta super importante, é um convite para todo mundo aprender um pouquinho mais, e eu acho que essa sua última fala, ela é muito importante porque ela faz um convite, né, de uma escuta generosa, de empatia, da gente tentar entender quem está falando e o que está falando, o que isso significa, né? E mesmo que não englobe a gente, ou que não exatamente represente a gente, mas como é que a gente pode acolher e principalmente olhar os nossos privilégios e como dentro deles a gente consegue fazer algo, né? Fazer algo para que a gente dê um passinho para um mundo melhor, para transformar, para acolher, para incluir. Então, eu amei esse papo. Queria te agradecer muito você aceitar estar aqui com a gente, compartilhar algo teu, tão íntimo, né? Mas tão importante, e é isso. Obrigado, gente. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu gosto muito de falar da pauta de diversidade como um todo, mas eu acho que também quando a gente fala de diversidade como um todo, eu acabo deixando minha pauta pessoal um pouco de lado, porque eu tenho que coordenar o resto das coisas, né? Então, eu gosto bastante de compartilhar, porque é melhorar para quem está vindo aí. Eu acho que no final das contas, é usar todos os meus privilégios para melhorar quem está vindo depois de mim, né? Então eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas trans entrando lá na B3, pessoas trans no mercado de trabalho, etc. Para mim é uma realização, é olhar para trás e falar, continua que vai valer a pena, sabe? Eu conversar comigo do passado. Então é gostoso. Obrigado pelo convite, meninas. Valeu, Ale, vou sair do ar, fica aí. Tchau, gente!